Olá, bem-vindos ao Taroleiros, o meu, o seu, o nosso podcast de leitura de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês, a resposta é com o tarô. Eu sou a Atena e com a gente hoje estão Avalon, Lilith, Nuti, Ostara e Sulis. E hoje temos a honra de apresentar a 7ª taroleira, Corva. Oi! Olá, oi, Corva. querida. bem-vinda! Sim. Muito bem-vinda. Apresentações feitas, trouxemos para vocês o nosso 10º caso da temporada. A Nuti vai ler o caso pra gente, a Avalon vai tirar as cartas e juntas fazemos a leitura. Nuti, é com você. olá, boa noite. Hoje temos aqui uma história de indecisão e eu vou ler para vocês esse pedido de ajuda ao tarô. Queridas taroleiras, primeiramente gostaria de dizer que sou um eterno estudante de tarô e um fã de vocês. A ideia do podcast realmente é genial. Vamos ao meu dilema. Eu namoro há quase 1 ano e meio com um rapaz de uma cidade vizinha, que chamarei aqui de Cidade A, que fica a aproximadamente 1h30 de distância daqui onde vivo. Na Cidade B, onde vivo com a minha mãe... A moto que está em todo episódio. A moto fantasma. Motoqueiro fantasma. Chamarei aqui de Cidade A, que fica claro. aproximadamente 1h30 de distância daqui onde vivo, na Cidade B, onde vivo com a minha mãe. OBS, a relação com a minha mãe é bem conturbada e quero muito sair daqui e viver com ele. O fato é que ele tem o trabalho dele fixo lá e não quer de jeito nenhum se mudar para cá, porque diz ter ranço da minha cidade. Por outro lado, eu também tenho ranço da cidade dele. Inclusive, fiquei lá 2 meses... Rio de Janeiro, né? Não, é Cidade A e Cidade B. Inclusive, fiquei lá 2 meses, não me adaptei e voltei para a Cidade B. O fato é que agora estou trabalhando totalmente remoto e ele diz que eu deveria estar morando lá com ele, já que para mim seria mais fácil por conta do trabalho. Não sei o que fazer. Às vezes eu penso que eu deveria ir para ficar livre da casa da minha mãe, mesmo sem gostar da cidade dele. Mas às vezes eu penso que eu estou sendo trouxa, porque ele também não está movendo uma palha para ficar comigo. Se eu quiser, eu que me mude para a cidade dele. Por favor, me deem uma luz. Beijos na alma de vocês. Enamorado indeciso. Ai, gente, olha esse pseudônimo. Amei. Amei. Preciso dizer que já amei, porque ele deixou bem claro Cidade A e Cidade B para a gente, né, na hora de fazer o jogo, a gente conseguir, né, esclarecer que ele mora na cidade B e é o namorado na cidade A. Então a gente talvez devesse definir a pergunta, né? Já que ele não deixa a pergunta tão clara, talvez a gente devesse definir como: será que eu me mudo para a cidade A, onde está o meu namorado? Exatamente. O que vocês acham disso? Ou poderia ser, se ele... A gente poderia fazer um jogo, se for um peladão, por exemplo, para ver como seria se ele se mudasse para a cidade A. Né? Como seria essa mudança? Porque vai que de repente o jogo é muito bom e ele se surpreende, né? A tiragem que a gente pensou é justamente a peladã, né? E aí eu vou pedir para vocês, meus amores, pegarem o baralho de vocês, que eu vou fazer a tiragem e a gente vai começar com o seguinte. A carta número 1, que é a casa da situação, saiu o diabo, tá? Carta 1, situação, diabo. A casa número 2, que é a casa do desafio, saiu a justiça, tá? 1, diabo, 2, justiça. Casa 3, base da questão, o carro. 4, que é o resultado, lua. E conselho, número 5, temperança.
Então, vamos começar analisando um pouco esse diabo na casa 1 da situação. O que vocês acham? O que vocês me contam? Peraí, deixa eu ver esse jogo aqui. Foi engraçado porque quando apareceu o diabo na situação e a justiça no desafio, eu lembrei daquela música do Djavan, que ele fala... Ai, meu Deus, aquela eu levo a sério, mas você disfarça. Mas aí tem uma... Foi a parte que me lembrou, sabe? Não sei o que... é mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não. Exatamente. Ai, gente, que difícil, né? E a gente perguntou como seria se ele se mudasse, né? Tem que lembrar disso também. Eu fico achando que, num primeiro momento, porque eu estou olhando para o jogo todo, e eu tenho muito essa mania de olhar para o jogo todo sempre, né? Eu sei que a gente está falando da situação, mas eu fico pensando que essa coisa do diabo na situação e a justiça no desafio me dá uma ideia de que se ele se mudar, é como se ele ficasse o tempo todo na dúvida se ele devia mesmo ter ido ou não, sabe? É aquela mudança que vai de corpo, mas não vai inteiro. Eu acho legal você ter falado isso, porque essa questão das casas é uma coisa importante, porque na casa a gente vai ver bem, assim, o significado da carta dentro do plano, aquela coisa toda. Mas é fundamental a gente dar uma olhada no geral, porque às vezes um jogo super ruim tem um resultado sol. E, tipo, não sabe? Não vai dar tudo certo. Então, a gente tem sempre que dar essa olhada no conjunto, sim. Achei bacana você ter falado isso. Me pareceu, assim, até falando dessa questão do diabo e da justiça, uma disputa de poder, na verdade. É quase um cabo de guerra ali entre os dois, assim. Então, como a nossa pergunta está falando, se ele for, parece que essa disputa de poder não vai acabar porque ele foi. Que vai ser sempre um puxando de um lado e outro puxando do outro, assim. E eu acho também que né? Eu acho também que uma sensação de que ele fez isso só para agradar o outro. O diabo na situação me traz isso. Responsabilidade de ter se mudado. Ele vai ficar o tempo todo jogando na cara do namorado. Eu mudei por sua causa. Então, qualquer problema que ele tiver, a culpa é sua, porque eu me mudei por sua causa. Não, eu mudei porque eu quis mudar. O que é péssimo, né? Seria péssimo. Isso é muito ruim. E aí, o que me deixou... Porque isso, para mim, vou falar para vocês, se o carro não tivesse aqui, eu ia olhar para esse jogo e eu ia ter já um diagnóstico assim, ó, pá, sabe? Certeiro, né? Mas o carro saiu no caminho, né, Avalon? A base da questão. A base da questão. O carro... O carro na base da questão fica para mim como se isso tivesse... A pressão para fazer isso tivesse tão grande para tomar uma decisão, sabe? De ir ou não ir, como se o relacionamento dependesse disso. E eu fico pensando até por causa da Lua, né, na última casa, eu fico pensando, será que o relacionamento depende disso mesmo? Será que eles deviam estar tendo essa discussão? Será que é isso? Mas voltando um pouquinho na carta, né, no pedido de ajuda, eu fiquei um pouco pensando sobre essa questão do carro e da pressão e de apressar, talvez, as coisas. Isso. Eu fiquei pensando, talvez, um pouco nessa questão de... Será também que essa questão da mudança seria pelo relacionamento ou pela história com a mãe? Eu pensei também quando eu li, sim. Porque é muito perigoso ele estar saindo de casa para morar com o namorado para sair da casa da mãe. Exatamente. Você transfere uma responsabilidade de uma situação na outra, que foi o que a Corva falou antes. Então, assim, é muito perigoso e é uma linha tênue entre dar tudo certo e você fazer as coisas no atropelo, porque essa carta do carro me passou essa coisa do atropelo, da falta de controle, sabe? Com o carro desgovernado, sabe? E de pular etapas. Sabe? Como se, de repente, o relacionamento precisasse de um pouquinho mais, assim, de sustentabilidade, de sustento, na verdade, nele, para segurar uma mudança dessa, essa coisa deles morarem juntos mesmo, né? Especialmente considerando... Né? Tem esse detalhe. Exato. Deixa bem claro, não gosto, mas cidade que eu não gosto. Então... Um não gosta da cidade do outro, que é pior, né? Porque, imagina, dependendo do tipo de relacionamento, eles podiam decidir ir para uma terceira cidade.
Gente, e a Por que temperança? não, né? O conselho, a terceira via é temperança, né? Exatamente. Um pouquinho. Exatamente. Eu também Eu não sei acho até que que o ponto ele carro. tá sendo forçado, ou se vendo forçado a se mudar, porque tem duas cartas de vontade muito forte, né? Que é o diabo e o carro. Então, assim, eu acho que tem essa coisa realmente que vocês falaram, né? Da influência da mãe, da relação da mãe aí também, fazendo com que ele tenha essa vontade de se mudar. Talvez não para aquela cidade, mas ele quer fazer esse movimento, talvez ele realmente queira ir morar com um namorado independente de qualquer coisa, sabe? E também para sair de casa. Então, assim, eu vejo muito essa coisa da vontade, mas, assim, é justamente essa vontade que é meio sem muito freio, né? Que é meio tipo, tô querendo ir. Sem definição, né? Sem definição. Olha a lua no final. Eu ia falar a vontade isso. não tem definição. Ele não é como se essa vontade ele não estivesse vendo de verdade que a realidade dessa vontade, né? Eu acho que ele não consegue enxergar de onde vem exatamente esse desejo. O que é genuíno aí? Esse desejo vem do relacionamento e do amor pelo namorado, vem da vontade de sair da casa da mãe, sair dessa relação conturbada, da onde vem, né? Esse desejo. Eu acho que a Lua fala Até um pouco porque disso. tem essa contraposição aí da Carta da Justiça, que fala muito do dever, né? Então, eu acho que ele tem muito essa sensação de que ele, em algum aspecto, ele concorda com o namorado, de que ele deveria ir até o namorado, né? Mas eu acho que ele precisa realmente investigar se ele está se guiando pela vontade dele, pela decisão dele, ou por esse dever, né? Que ele estipulou aí para ele. E isso é muito Lua, né, gente? Ele está muito confuso. Muito confuso. E a Ele não justiça está Na cartinha conseguindo dele, né? Já enxergar dá para ver. nitidamente as paradas de forma que ele possa minimamente entender que tipo de processo ele tem que passar, né? Eu não vejo esse jogo falando para ele se mudar lá para a cidade A, não. E, ao mesmo tempo, a Lua fala do trilhar o caminho obscuro. Então, quem sabe seja essa terceira via que a Sully está falando. A temperança está orientando isso. Procurem uma outra solução, uma coisa mais equilibrada, meio O meio do caminho para os dois, de repente, né? Sim, a cidade C. A cidade C, exatamente. Talvez tenha uma cidade C, D, E, né? O alfabeto está cheio. No início ele fala sobre a questão do trabalho, né? Do namorado. O trabalho do namorado prende ele, isso. Exatamente. Mas trabalho a gente sabe que prende até determinado ponto, né? Assim, a não ser que ele tenha realmente um cargo, um funcionário público com um bom cargo, ame o trabalho e não queira sair, isso é uma coisa que pode mudar no futuro. Porque senão a gente estaria falando aqui, se ele quer continuar com o namorado, ele teria obrigatoriamente que se mudar, e não parece ser o caso. O que ele fala é o seguinte: olha, eu estou trabalhando de home office agora e eu tenho mais liberdade, meu namorado tem emprego fixo. Empregos mudam, né? Assim, também. A gente não sabe, não fica claro se ele diz que o namorado não quer se mudar de jeito nenhum, ponto. Ele diz que não quer se mudar de jeito nenhum para a cidade dele, né? Na cidade C, quem sabe? Uma cidade C seja uma... E o curioso, exato. O curioso também desse jogo é ver que a solução, né, seria a temperança, e como desafio está a justiça, que fala de também problemas com ponderação, né? Então é isso, a situação não está clara, ele não está conseguindo ponderar direito, e a solução é ponderar justamente e pensar melhor numa solução que seja viável para os dois e boa para os dois, né? Começar a pensar alternativas, pelo menos, né? Mas do sem que pressa. A gente poderia fazer. Mas sem pressa. O Tarô está dizendo para ele devagar. A base da questão é o carro, é essa velocidade. O conselho é a temperança. Então, não pule etapas. Não está na hora. De repente, não está na hora nem de morar junto. Foi essa sensação que eu tive, Ostara, de que não está na hora de morar junto. Não tem, e pode, isso, assim, pode ser uma questão que tem raiz lá na situação dele com a mãe, dele entender isso melhor, né, de como ele ser totalmente independente para conseguir se unir numa outra relação, né. Talvez ele tenha etapas aí para ele com ele mesmo, né,
que é outra coisa que tem a ver com a Lua também. Isso que eu ia falar. E ele no relacionamento, né? Para ver se tá pronto mesmo para ir para uma terceira via ainda. E eu acho legal que a temperança não é uma carta de rapidez. E no meu jogo, eu dispus as cartas de um jeito que o carro ficou assim, tipo, o diabo no meio, o carro embaixo e a temperança em cima. Então, essa geografia para mim ficou o máximo. Como se elas estivessem diametralmente opostas, sabe? Então, dar uma parada mesmo, dar uma acalmada nesse coração, né? Nessa vontade de resolver essa situação de o nosso relacionamento só sobrevive se um dos dois se mudar para casa do outro. Talvez não seja assim, talvez precise de um pouquinho de mais de tempo, de um pouquinho de mais constância aí nesse relacionamento para entender, para ver se acha uma terceira via, para entender se está pronto para morar junto, né? E também, se a gente analisar o que ele falou, ele diz que namora 1 ano e meio e eles moram em cidades diferentes. Então, que convivência eles têm, né? A gente sabe que a questão da intimidade, obviamente, vai passar. A gente não sabe como é a rotina de encontro deles dois, mas isso é uma coisa também para a gente, pelo menos, pensar e cogitar. Eles não têm aquele convívio diário, aquele convívio, assim, pessoal, né? Que eu falo real, físico, digamos assim. Eles moram eu acho que tem a ver com a Lua e com a temperança, né? Nesse sentido. Isso também pode ser um olhar que ele pode se voltar para, né? Sim. Os dois juntos até pensarem juntos sobre isso. Isso mesmo. Até porque se mudar para a cidade do outro é um sacrifício enorme. E esse sacrifício vai ter um peso no relacionamento muito grande. Então, tem que ter muito cuidado com esse sacrifício. Eu acho que o tarô não está aconselhando isso. Eu concordo, Sara. As correntes da carta do diabo também, né? O que são essas correntes aí na situação dele, né? É verdade. Meninas, muito bem. Vocês têm alguma coisa mais para acrescentar? Mas eu acho que a gente falou... não vai fazer terapia. Vai se cuidar. Não está na hora ainda. Não, amigo. Não está na hora ainda. Conversem bastante como um casal. Tenha paciência. Experimentem o relacionamento, juntos. Viajem juntos, né? Assim, período de férias. Testem rotina. Isso. Exato. Conversem bastante, dialoguem. Exatamente. Que são os ranços, né? Tenta ter uma conversa que realmente a solução seja boa para os dois, né? Seja agradável para os dois, né? Exato. Quem sabe fazer um teste drive. Terapia é sempre aconselhável. A gente aqui é a rainha do aconselhamento da terapia. Não, mas a Lua tá gritando aqui, né? Mas, essa Lua tá aqui, só faltou sair o Papa lá sentado em cima da Lua. Justamente, eu ia falar exatamente isso, só faltava essa, tadinho. Mas pro nosso namorado, eu acho que ele pode fazer um test drive. Quem sabe ele pode passar uns dias na casa do namorado, já que ele pode fazer esse home office aí em qualquer lugar e vice-versa. Façam aí um teste para ver o que se adequa melhor para você. Porque essa coisa do namoro, do namoro à distância, do relacionamento à distância, né? Cada encontro é uma verdadeira alegria, né? Agora, essa coisa de você viver os encontros no dia a dia é outra história. Então, essa experimentação é muito importante mesmo. E namorado indeciso, meu amor, a gente adorou a sua cartinha, a gente adorou a sua história. Você viu que deu pano para manga aqui, agora te vira. Vocês que lutem aí, porque agora tem muita coisa para resolver. E, gente querida, esse foi o nosso episódio, 10º episódio da temporada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para participar, você já sabe o que tem que fazer. Entrar em contato pelo e-mail taroleiras@gmail.com, contando para a gente um pouquinho da situação que você está vivendo e formulando uma pergunta que você queira que a gente responda a partir do nosso tarozínio. Lembrando, gente, que os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Deezer, Apple e Google Podcasts. A gente sempre pede também para vocês nos seguirem nessas plataformas e também na nossa página do Instagram e do Twitter. Lembra de ativar as notificações para você ficar sabendo assim que os novos episódios estiverem disponíveis. E meninas, taroleiras, tarolíssimas, taroloucas, muitíssimo obrigada. E até o nosso próximo episódio das Taroleiras. Beijo, gente. Obrigada.